Bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 15, versículo do 29 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos meditar a palavra de Deus, o que Cristo quer nos mostrar no Evangelho do dia de hoje. Nós vimos que Jesus foi para o mar, às margens do mar da Galileia, subiu a montanha. E uma numerosa multidão, grande quantidade de gente, se aproximou de Jesus, levando todos os doentes, coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Colocaram diante de Jesus, aos seus pés, com extrema confiança, e Jesus os curou. Meus irmãos, nós vemos que essa multidão acompanhava Jesus. No desenrolar do Evangelho, nós vemos que já havia 3 dias que eles estavam com Jesus. E eles tinham certeza que Jesus ia curar. E quando eles viram todas as maravilhas que o Cristo fez na vida de cada um daqueles que tinham sido apresentados diante do Cristo, eles glorificaram ao Deus de Israel. E Jesus, num ato de bondade maior ainda, de misericórdia maior ainda, o Cristo não é aquele que apenas nos sacia a alma, mas Ele também sacia no nosso corpo. Ele é o verdadeiro pão da vida. E Ele ficou com compaixão com essa multidão, porque não tinha o que comer. E Cristo não queria mandá-los embora com fome. E eis que Ele chama os discípulos e pergunta: O que tendes para dar de comer à multidão? E eles falam que tem apenas alguns pães e alguns peixes. 7 pães e alguns peixes. Jesus, nesse momento, chama a multidão para se sentar e dar graças a Deus. Pega os pães e os peixes e os parte e dá aos seus discípulos, e os discípulos distribuem à multidão. E toda a multidão foi saciada. Toda a multidão comeu, se alimentou do pão da vida, que o próprio Cristo nos deu. Cristo é aquele que cura, é aquele que curou todos aqueles doentes, aqueles que estavam sofrendo. Mas é aquele também que se preocupa com o nosso corpo, não somente com a nossa alma.
Ele é o verdadeiro pão da vida. É a palavra do Senhor, é a Eucaristia. Por isso, meus irmãos, que essa realidade nós não podemos viver dela, fugir dela. Nós que comungamos da Eucaristia, vivemos a realidade do Cristo, nós não devemos virar as costas para essas pessoas que sofrem, para essas pessoas que não têm o que comer. Nós devemos ser solidários, assim como o próprio Cristo foi. Nós não devemos deixá-los viver, ir embora sem terem o que comer. Essa é a exigência evangélica do Cristo. Através desse evangelho de hoje, ele nos mostra que quando comungamos com Cristo, nós devemos viver a partilha e a solidariedade. Que Cristo, a cada dia, permaneça em nossas vidas, que nós possamos fazer parte dessa Eucaristia do Cristo e viver essa partilha, esse amor, essa bondade, essa misericórdia com o nosso irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.